Boa tarde, eu sou o Thiago, Protec aqui do Alexandrina, e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como montar um formulário, tá? Utilizando a própria ferramenta do Classroom, que é para montar testes. Para se fazer isso, vocês têm que estar logado com o seu e-mail institucional no Chrome, tá? Navegador normal é esse aqui, tá? Ele está logado com o meu e-mail pessoal. Para que eu consiga montar um formulário, eu tenho que estar logado com o meu e-mail institucional na guia do Chrome, tá certo? Então eu vou trocar aqui, ó, como vocês podem ver, aqui eu clico no meu usuário. No caso, se não tiver aqui o seu usuário, o seu e-mail institucional, você vai aqui em adicionar um novo usuário e você vai logar com a sua conta institucional, tá certo? O e-mail, aquele @prof, sua senha do SED, tá certo? Como eu já tenho aqui os meus usuários já cadastrados, eu vou logar aqui com o meu e-mail do Alexandrina. Agora sim, eu abro o Google Sala de Aulas. No Google Sala de Aulas, eu vou aqui em uma sala qualquer, para eu dar como exemplo para vocês. Eu venho em atividades, eu venho em criar atividades, e aí eu vou em atividades com testes. Lembrando para vocês que eu posso criar uma atividade normal e atividade com teste. A atividade normal e a atividade com teste se diferencia de material porque os alunos conseguem anexar uma resposta para vocês, tá certo? Enquanto que quando vocês mandam um conteúdo como material, os alunos só podem interagir via chat, ok? Então, voltando aqui para o foco que seria montar uma atividade com testes, a gente clica aqui em atividade com testes. No caso, a gente vai dar um nome para essa atividade, eu vou colocar aqui teste. Vocês não esqueçam de adicionar um tópico, tá certo? Eu vou adicionar aqui química, porque eu prefiro. Geralmente aqui a gente dá uma data de entrega e define o número de pontos da avaliação com testes aqui. Não se esqueçam dessa parte aqui, ó, do tópico, tá? Adicionar rúbrica é você gerenciar, definir como se fossem feedbacks automáticos, mas isso daqui não é só um frufru, beleza? Vem aqui em Blank Quiz. Quando vocês clicam em Blank Quiz, vocês vão ser redirecionados para essa página. Lembrando que isso só acontece se você tiver logado no seu navegador com seu e-mail institucional, tá certo? E aí é bem simples, é só você escrever a pergunta, tipo, quanto é 1 mais 1? E aí aqui a gente define as respostas, 1, 2, 3, 4. Uma parte importante é essa daqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois da gente definir quais são as alternativas, nós temos que clicar em respostas corretas, define uma pontuação para essa questão que a gente fez, vou colocar aqui 2 pontos, clica na resposta que vai ser a correta. Dá para a gente adicionar um feedback aqui, depois da gente ter escolhido a resposta correta, a gente pode adicionar um feedback para o aluno, tá? Tanto se ele acertou aqui, ó, em respostas corretas, no caso colocar aqui parabéns. E se ele errou, aí eu continue tentando. Por que não? Aí salvar. Como eu falei para vocês, isso daqui não é necessário, tá certo? Não é necessário. Depois da gente ter colocado qual é na chave de respostas a resposta correta, ter definido a pontuação, isso daqui de adicionar feedback não é necessário, tá certo?
Depois que você adicionou a chave de resposta, está terminada essa questão. Para você adicionar uma outra questão, você vem aqui em mais, clique em mais, e aí após clicar em mais, vocês podem fazer uma nova questão. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta. Quanto é 3 vezes 4? Aí eu vou colocar aqui 10, 12, 14, 16. Lembrando que a coisa mais importante que a gente tem é adicionar a chave de respostas, definir a pontuação necessária, no caso a pontuação que essa questão vai ter, e aí clica na resposta que vai ser correta e depois concluído, tá? Pessoal de português que gosta de colocar textos diferenciados, antes da questão vocês podem clicar nesse TT aqui, e aí você pode deixar um texto, por exemplo. Eu vou colocar aqui, teste. Tá? Aí eu vou aqui num livro que eu tenho em PDF, eu vou adicionar aqui isso aqui, copiar, aí eu volto aqui no meu Blank Quiz, e aí eu colo o texto que eu vou utilizar como referência. Então, e aí as próximas questões eu posso utilizar como base esse texto. Então, ó, com base no texto, responda. Aí você colocaria as respostas, as opções que vocês consideram como corretas aqui, tá? Tem uma forma que eu curto colocar, que é adicionar a atividade inteira, inclusive as respostas, como uma imagem, tá? E aí eu salvo ele no próprio Blank Quiz. Como é que eu faço isso? Geralmente eu vou em uma pergunta qualquer, como eu falei para vocês, eu tenho aqui esse livro aqui em PDF. Então o que eu faço? Vou pegar aqui. Vou utilizar essa pergunta aqui como referência. O funil de bromo, também chamado como funil de decantação, é útil para separarmos uma mistura de água. Aí aqui tá as opções. E aí o que eu faço? Geralmente eu dou um print, eu clico na tecla do teclado PRT-SC, tá? Que é o print screen. Eu venho no Paint, dou um Ctrl V, e aí eu pego exatamente a pergunta inteira, recorto a pergunta inteira, então que é um Ctrl X, novo, não salvar, Ctrl V. E aí aqui a gente consegue aumentar a questão. E aí eu salvo isso daqui como imagem. Salvar como. Aí eu vou deixar até aqui na área de trabalho para vocês. Teste. Ó, se vocês olharem, na área de trabalho apareceu aqui, ó, a figura teste. A figura teste tem a pergunta que eu tinha mostrado para vocês, tá certo? O que eu vou fazer aqui no meu Blank Quiz? Deixa eu adicionar uma nova pergunta aqui. Eu venho aqui, ó, nesse ícone, no caso aqui, fazer upload, eu vou procurar, e aí eu encontro aqui, ó, no caso a figura está na área de trabalho, eu vou aqui na teste, no caso faço o upload, e aqui já está a pergunta inteira, inclusive com as alternativas. E aí aqui eu só colocaria, nas alternativas eu só colocaria A, B, C, D, e aí aqui eu definiria a pontuação que essa questão tem, tá certo? Aqui eu colocaria a resposta correta na chave de respostas, aqui para essa questão aqui seria a C, e
definiria a pontuação disso daqui, concluído, pronto. Tá aí a forma como eu geralmente pego a questão inteira, inclusive com as alternativas, e jogo aqui no meu formulário, beleza? Então, foi rápido, e qualquer alteração que a gente vai fazendo, vocês podem ver que já vai salvando automaticamente, tá certo? Então vocês podem ficar tranquilos quanto a esse quiz, beleza? No caso aqui, a minha atividade ficou com 6 pontos. Eu fechando aqui, como eu falei para vocês, o formulário já está salvo aqui. Então é só vocês adicionarem as turmas que vocês querem enviar e aí criar atividade. Clique em criar atividade, os alunos terão acesso a essa atividade, beleza? Então hoje aqui eu mostrei para vocês como montar um formulário, tá? Utilizando as próprias ferramentas do Classroom. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, beleza? Tchau para vocês, até!